Eu acredito que a dignidade humana está sendo perdida a passos largos nesses últimos anos. Nós temos visto pessoas se matando, acabando com a vida umas das outras, pessoas que destroem suas famílias, que rompem relações por motivos que eu considero fúteis, como discussões políticas, como orientação sexual, como denominação e teologia. Tudo isso tem dividido muito as pessoas. E eu acho que isso é uma dinâmica humana. Tanto na visão cristã, que é a dominante, né, a minha, como na visão secular, que estuda biologia evolutiva, e na linha mais rigorosa, nós entendemos que a humanidade sempre terá atritos entre si, porque são sistemas, é um sistema complexo com pessoas e indivíduos que pensam de formas diferentes. Mas dentro da minha cosmovisão, o cristianismo, eu acredito a que o fato é que Deus deu dignidade a todos os homens. Então não cabe a nós tirar. Porque existe uma diferença fundamental entre punir alguém e tirar a sua dignidade. Por exemplo, há países que acreditam que se roubar deve-se tirar a mão. Há países que acreditam que se matou deve se matar o outro que matou. Mas eu não entendo dessa forma. E nesse ponto, por mais que eu não seja católico, eu tive que concordar com a última declaração do Papa Leão, né? 14. Porque o ser humano é digno porque ele foi criado por Deus. Mas aí você pode contra-argumentar. E se ele mesmo, ao fazer determinada ação, um determinado delito, um determinado comportamento, ele tirou a sua dignidade? Aí veja bem, aí fica difícil, né? Porque você está pressupondo que a justiça ela tem a capacidade de julgar a dignidade de alguém de forma perfeita. E vocês também estão pressupondo que todo ato errado é motivado por uma motivação que necessariamente implica que a pessoa deve perder sua dignidade. Mas isso não é verdade à luz do que entendemos sobre a antropologia e a psicologia do ser humano. E nem é verdade à luz das escrituras também. Eu vou explicar por quê. O Estado, como Paulo diz em Romanos 13, ele é instrumento de quem... Como é o nome? Instrumento daqueles que praticam, ou daqueles que... É instrumento de justiça contra aqueles que praticam o mal. E eu concordo. Em uma situação onde o dever do Estado é proteger o cidadão e a vida do cidadão, o soldado, o oficial, o policial ou qualquer outro que seja, se sentir uma ameaça estrangeira, uma ameaça interna que ameace a vida do cidadão, aí ele deve agir protegendo o cidadão. É nesse sentido que Paulo fala. Essa pena de morte, de você proteger a cidadania de um povo cujo inimigo pode estar dentro do próprio povo, querendo causar morte e destruição. Mas o ponto não é esse. O ponto é todo fracasso, toda falha de alguém, por mais grave que seja, ela impede que essa pessoa, em caso dela permanecer viva, tenha sua vida totalmente destruída. Preste atenção, totalmente. A aniquilação de uma pessoa em vida, eu acredito que não. Porque a Bíblia diz, né, de certa forma, que Deus nos ama e que Deus é redentor. Se Deus quiser redimir a vida de fulano de tal, Ele vai redimir. Não é você que tem o direito de cessar com a dignidade dele, porque no final das contas Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. E Ele quer o bem daqueles que o amam e daqueles que nem o amam ainda, mas que um dia possam ouvir aquela mensagem e o amar. Então, eu não estou falando aqui necessariamente contra a pena de morte, porque eu sei que a pena de morte muitas vezes ocorre ali durante o ato, né? O oficial do governo vê uma maldade ali e intercepta para evitar um mal maior. Mas o que eu estou falando aqui é de julgamento, de acusações, de maquinações, de pessoas que se autopropagam justas, mas fazem coisas tão erradas quanto por baixo dos panos. E essas pessoas que muitas vezes se apresentam na internet
para destruir a moral de alguém, elas mesmas não são moralmente confiáveis. E a Bíblia diz isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe uma grande vantagem entre mim e o pior pecador, que muitas vezes acredito que seja eu mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência de que o ser humano é digno. Há exceções em que a vida tem que ser protegida, mas se porventura for possível manter a vida de todos, que assim seja. Deus nos abençoe.